Bom, o objeto do nosso estudo, na verdade, é a derivação verbal, tá? Que quando a gente vai traduzir tem um problema, porque o Gzeret é construção e Binyamin também é construção. Só que o Gzeret seriam esses aspectos morfológicos. E aí vai lembrando aí das aulas de morfologia. É como a palavra ela se constrói, é o Gzeret. As nomenclaturas são infinitas. Não, Binyamin é o de Benjamin, né? Benjamin é o nome, mas aí termina com Nun, né? Benjamin termina com Nun. Benjamin, em hebraico, é filho da minha mão direita. Ben Yamin. Aqui é Bini Anim, com mem no final. Eu vou jogar aqui no chat o nome próprio. O nome é esse aí. Benjamin. Binyanim tem outra raiz, é Ben, que é filho, e Yamin, que é direita, mão direita. Então, Binyamin é filho da minha mão direita. Agora nós estamos falando de Binyanim, que vem da raiz Baná, construir. Bená no aramaico. Bom, você vai encontrar com o nome de derivação verbal, tá? Mas tem outras problemáticas aí. Então, o que a gente chama de derivação. Então, derivação ou grau são as várias nuances semânticas do verbo hebraico ou aramaico que são formadas a partir de uma raiz básica. E a essa raiz são acrescentados afixos. O que são os afixos? Prefixos ou infixos, no caso dessas derivações, né? Que esses prefixos ou infixos, eles vão atribuir sentidos. Então, sentidos de passividade, intensividade, causatividade, reciprocidade, né? Reflexividade e outras nuances semânticas. Então, a gente não tem um correspondente a não ser em línguas semíticas, tá? Quais são as línguas mais conhecidas semíticas? O árabe, aí o siríaco, então o hebraico, aramaico, acadiano, o garítico, lá na Etiópia o ge'ez, né? É uma língua semítica também. Então, só tem correspondência nas línguas semíticas. Nas línguas do indo-europeu, isso parece um pouco com o que a gente chama de voz. Mas não é só a questão da voz. A voz seria a questão de passividade. Então, a intensidade, causatividade, reciprocidade, reflexividade, nem sempre está ligada à voz, tá? Então, você não tem uma correspondência em línguas não semíticas. Você só tem correspondência em línguas semíticas. E aí, porque fica um pouco mais complicado de entendermos. Eu tentei colocar aqui essa tabela que eu fiz para você ter uma visão aqui. Ó. Então, existe aqui o tipo de ação ativa ou passiva, e você tem a correspondência no hebraico e aramaico,
e a nomenclatura na chamada linguística semítica, tá? Que aí lembra que eu falei para você lá atrás que os árabes fizeram a sistematização da língua deles. Para a língua deles ficou uma maravilha. Embora hoje também eles não usem essa nomenclatura, tá? O árabe hoje usa lá verbo do tipo 1, tipo 2, 3 até o 10. No Alcorão tem até 15. 15 derivações. O próprio árabe, que lá na Idade Média usava o fa'al como um padrão de conjugação, hoje ele chama o fa'al do verbo tipo 1. Também usa a nomenclatura romana, né? Então, o que aconteceu? Que eu estava falando, os árabes pegaram, fizeram sistematização para a língua deles, ficou perfeita. Aí os gramáticos hebreus, né, os judeus, foram adaptar, aí ficou problemático por causa, principalmente, dessa forma do intensivo. Aí os nossos amigos alemães, que gostam muito da gente, eles inventaram uma outra nomenclatura em alemão, né, porque o estudante de hebraico e aramaico não pode ser feliz. Eu acho que os caras não. O cara não pode ser feliz, ele tem que sofrer. Aí, para ajudar, né, não está nem em inglês os termos, está em alemão. Então, quando eu fui fazer o aramaico com o professor Reginaldo, aí o Reginaldo, a segunda língua dele é alemão, né? Para ele é normal, mas fala, meu Deus do céu, já era complicado entender, né, as terminologias que vêm do hebraico via árabe. Aí, para ajudar o povo brasileiro, os alemães inventaram uma outra nomenclatura, tá? Que é este G aqui. Segundo eles, é porque essas nomenclaturas do hebraico, aramaico, acadiano, ugarítico, elas mudam muito os nomes, né? No hebraico é Pa'al, no aramaico é Pe'al. Então, vai mudando de língua para língua. No árabe é Fa'al. Aí, então, os caras falam, não, vamos fazer na nossa língua, como os alemães são os maiores estudiosos de línguas semíticas, né? Então, eles inventaram a nomenclatura porque eles quiseram usar para todas as línguas semíticas. Por isso que eu coloquei a linguística semítica. Então, o que a gente chama de Pa'al no hebraico, só para você saber do problema. O próprio verbo pa'al, a própria forma pa'al, que é essa ação simples, também é chamado de kal. O kal é a forma simples do verbo hebraico. E também é chamado de katal, né? Porque os gramáticos hebraicos falaram, em vez de usar o verbo pa'al, vamos usar o verbo katal. Porque o pa'al dá para o árabe, mas não dá para o hebraico. Então usaram katal também. Mas calma lá. Então, o que a gente chama de ação simples, na nomenclatura do hebraico, vai ser chamado de pa'al. Do aramaico, de pe'al. E esse sinalzinho aqui, ó, que parece um ponto de interrogação ao contrário, é a transliteração padrão do IPA, que é o International Phonetic Alphabet. Então, eles usam esse sinalzinho para indicar essa forma do AIN, tá? Isso se chama PAL, assim. Então, uma ação simples, ativa, é chamado de PAL no hebraico ou KAL e no aramaico de PAL. Na linguística semítica é chamado de G, né, que é gran. Aí tem quem fala alemão e vai pronunciar direito.
Grundstein, né? Grundstein, que seria um tronco, né? O tronco padrão. No hebraico você tem o nifal, que seria a forma passiva reflexiva do hebraico. No aramaico você não tem um nifal, mas você tem um peil, que seria o passivo do kal. Não se preocupe que depois a gente vai ver um por um, tá? Só para ter uma geral. Na linguística semítica, esse peil é chamado de GP, ou G passivo. Ou N, mas no aramaico não tem nifal, porque ele já tem um peil, que seria o passivo. Então, uma ação simples. O que seria essa ação simples? Vamos depois um por um, mas só para você já saber. Ação simples seria a tradução comum do verbo como no português, tá? Então, corri, comi, comprei, amei, não tem nenhum significado além do normal que vai estar no dicionário no calo, ou no dicionário aramaico no peal. Então, quando você vê peal, é a forma padrão, é a básica, sem nenhum acréscimo de significado. O ação intensiva, também esse negócio de ação intensiva é um padrão que tem nas gramáticas, mas depois você lê lá, lê a minha tese de doutorado, eu coloquei lá também o link, tá? Aí se você puder, com paciência, depois dá uma lida na introdução, que essa ação intensiva tem outras variantes, mas vamos chamar de intensivo por enquanto. Que no hebraico chama de piel, e no aramaico é chamado de pael. Esse pael seria uma ação intensiva, causativa, factitiva. A gente vai ver depois essas diferenças. E na linguística semítica é chamado de D, por causa da duplicação da letra do meio. Ela, por causa do hebraico, não aparece o pontinho no meio, né? Então, tem um alongamento aqui da vogal. No árabe vai aparecer uma shada lá, que é para indicar a duplicação da letra. Quando ele chama de kitel, né? O piel é chamado no hebraico de kitel. Aí vai ter o tet com pontinho no meio, que é duplicado. Então, isso aqui é uma nomenclatura para ação intensiva. Uma derivação é chamado de D. No hebraico existe uma forma passiva, né? O al. No aramaico também o al. E chamado na linguística semítica de DP, que é o D passivo. O D no alemão de duplicação, tá? Então, porque é duplicada a letra do meio, mas essa duplicação é marcada com um ponto ou com alongamento vocálico. Aí a tabelinha continua, ó, porque você tem uma ação causativa, que no hebraico é chamada de hif'il, e no aramaico é chamada de haf'el. Na linguística semítica chamam de H. Essa forma causativa tem um passivo. No hebraico é chamado de hof'al, e no aramaico de hof'al também. Vai ter outros nomes no aramaico, tá? Aí depois nós vamos ver. E na linguística semítica você tem um H passivo, chamado de HP. Esse H é porque acrescenta um re, tá vendo? Veja que tudo é formado a partir do verbo, né, das três letras. O P, o Ain e o Lamed. Mas isso é só nomenclatura, tá? Só para dar nome aos tipos, às derivações do verbo hebraico-aramaico. Você tem uma ação reflexiva, que é o hitpa'el, no hebraico. No aramaico também hitpe'al.
ficou Hitpael, mas é Hitpeal, tá? Também aparece Hitafel, mas no aramaico não aparece essa forma. E acrescentado um T na descrição alemã para indicar ação reflexiva, tá? Então é chamado GT, DT e HT. E aí no aramaico não tem essas formas. Quer dizer, vai ter o DT, GT lá, mas os nomes são os mesmos aqui. Então, são só nomenclaturas dos graus verbais, tá? Então, vamos explicar. Isso aqui é só para você ter uma geralzona, e agora nós vamos nos detalhes, tá? Então, isso que a gente chama de binyanim tem vários nomes. Graus verbais, também o nome técnico de diátese verbal. Essa nomenclatura de diátese verbal tem a ver com voz, tá? Só para você, sim, ser um pouquinho mais feliz e fazer a relação com o português, tá? Porque geralmente nas gramáticas de língua portuguesa você vai ver estudo de voz, voz ativa e voz passiva, e no máximo lá vai falar da voz reflexiva. Esse artigo aí no Macambira, ele vai falar de outros tipos de voz que você consegue encontrar também no português, tá? Então é bem legal. Ele fala voz ativa, passiva, reflexiva, recíproca, média. É muito legal. Tem 23 páginas. Dá para você se divertir bastante. Então, esse termo diátese verbal também existe no português, tá? E em alguns artigos sobre o verbo hebraico-aramaico, você vai ver esse termo, que são as formas com que o sujeito se relaciona com o verbo. Só que lembre que no caso do hebraico e do aramaico, essas nuances, né, estão relacionadas também à voz, mas a outros sentidos que a gente não tem propriamente no português. O nome técnico em hebraico é este mesmo, o singular é binyan. Tá? Na escrita chamada escrita plena, escreve assim, se você pegar uma gramática de hebraico em hebraico, aí vai estar sem vocalização binyan. Quando a gente põe a vocalização, a gente chama de escrita defectiva. E quando tem, tá vendo que tem um iud lá a mais, para não confundir na leitura, então chama escrita plena. O termo binyan significa edifício, construção, e remete a essas derivações do verbo hebraico ou aramaico, que vão ser construídas também a partir de uma raiz que é comum. Então, a partir dessa raiz comum, tem esses binyan, ou derivações, ou construções. Então, pegando o verbo pa'al, que tem esse sentido de fazer, os gramáticos também nomearam as derivações, tá? É só para você ter uma visão aí. Ó. Lá nos gramáticos medievais pegaram o árabe fa'ala, que também significa fazer, agir. No siríaco, são essas letrinhas aqui, ó, também usaram o verbo pa'ala, né, o substantivo trabalhador. E essa raiz aparece na Bíblia hebraica, ó. Kol pa'al Adonai lamanaehu vegan rashab leion ra'a. Tudo fez o Senhor, o tetragrama a gente não pronuncia, a gente fala Adonai, para os propósitos dele, e também o ímpio para o dia da maldade. Então, nesse versículo aparece a palavra, né, pa'al, que é o verbo.
terceira do singular do Kal. Paal, ele fez, o Senhor fez. Paal. Então, essa forma ocorre na Bíblia. Dessa raiz é que os gramáticos sistematizaram também os binyanim. Lembra que a gente falou que eles sistematizaram os Gezeret lá, né? Aquelas construções morfológicas, e também sistematizaram os binyan, ou os binyanim, com esta palavra também. Por isso dá esses nomes. Então, ó, só para quem já sabe hebraico, para comparar, ó, o hebraico ativo, simples, se chama de kal. É aquela tabela que eu fiz, só que mais simples aqui, ó. O que é chamado de intensivo, que vai ter vários significados, no hebraico é chamado de piel. E o que chamam de causativo ativo, no hebraico é chamado de rifil. O aramaico vai ter outros nomes de acordo com a vocalização do aramaico, tá? O que é kal no hebraico vai ser peal no aramaico, o ativo simples. O que é intensivo ativo no hebraico piel vai ser no aramaico pael. E que é o causativo ativo no hebraico rifil, vai ser chamado no aramaico de rafel. E aqui é a mesma coisa. Passivo no hebraico é nifal. Só que no aramaico não é a mesma coisa, não tem um nifal no aramaico. Mas você tem um passivo simples que é o peil. E aí você não tem um passivo intensivo, que seria o poal, mas você tem um causativo passivo, que é o rofal. E aí o que chama reflexivo no aramaico simples é o hitpeel e o intensivo hitpaal. Então, são nomenclaturas parecidas. No hebraico você tem mais formas, no aramaico você tem menos, apesar de que aqui no aramaico também você vai ver itpeel e itpaal. Depois nós vamos tentar chegar nesse negócio aqui. E são as mesmas formas, só que ao invés de hit, que é o prefixo, vai ser it, com aleph, itpeel e itpaal. Então, para quem já pegou lá na gramática hebraica, é uma comparação que o Van Pelt aqui faz entre o hebraico e o aramaico, e isso tudo é binyanim, tá? Construções, graus verbais ou diátese verbal. Então, tá vendo que são sentidos? Os sentidos básicos. Um ativo simples, um intensivo ativo, um causativo ativo. Um passivo simples, um causativo passivo. Um reflexivo simples, um reflexivo intensivo. Bom, na outra tabela aqui ele também não coloca, tá vendo? O DP, mas eu vi lá na gramática do Reginaldo. Só fiquei na dúvida aqui, ó. Então você tem a nomenclatura alemã, tá? Que é usada como padrão. É nomenclatura alemã, mas ela é usada como padrão nas gramáticas que vão tratar do semítico. Então você tem um G ativo e um G passivo. E esse T é usado para o reflexivo, HT, DT. E o D intensivo e o H causativo e o HP, que seria o causativo passivo. É a mesma coisa, só com outra nomenclatura, tá vendo? Ó. A mesma tabela, só que aqui é a comparação do hebraico com o aramaico, aqui é a nomenclatura das línguas semíticas, que aí eles acham que fizeram a nomenclatura definitiva para usar para qualquer língua semítica. Então você teria, você vê que o Greenspan até coloca aqui um pual. Então, um peal
seria o G ativo, né? O PIL seria o G passivo. Com o T seria a forma reflexiva, então GT. O D seria por causa da duplicação, por isso que ele coloca dois aspasinhas, né, para indicar que o AIN seria duplicado. Lógico que não ocorre essa duplicação na palavra. Mas para indicar a duplicação, ele coloca aqui um D passivo, A. Eu vou só confirmar se ocorre lá, que o original também coloca no D. E o DT, que é o RICPAL, que seria o intensivo reflexivo, né? O H é o causativo, Rafel, no aramaico, Hofal, o passivo. E o HT, reflexivo, mas ele coloca que isso não ocorre no aramaico bíblico. Ó. Também, se não ocorresse, eu não colocava aqui, né? Ele coloca que não ocorre no aramaico bíblico, e aqui o Nifal também não ocorre no aramaico. Porque você já tem o passivo aqui do G. Tá? Então, por isso, não precisaria de um passivo no N, que é o Nifal no hebraico. Então, pegando os nomes lá que eles colocam para esses troncos, ó. Então, tronco G, que é o Grundstamm, que seria esse tronco mesmo, né? Tronco básico, ou uma raiz básica, que no aramaico é chamado de Peal. É o tronco básico para expressar tanto ações transitivas como intransitivas, que vai depender do significado do verbo para saber se ele é transitivo ou intransitivo, tá? Não tem essa questão propriamente no aramaico. Então, o tronco D, que é a duplicação, né, que essa palavra no alemão Doppelstamm, que é a duplicação do tronco, é chamado no aramaico de Pa'el, que está naquela outra tabela, tá? E aqui que vai entrar o que a gente vai tentar encontrar nos próprios textos, quando a gente pegar os textos, tá? Esse tronco D, que é chamado às vezes de intensivo, ele tem vários outros sentidos. Se costumou chamar de intensivo, mas os sentidos factitivos, né, fientivo, que verbos que transmitem a causa de um estado. Então, vê se você consegue entender. Eu quebrar uma coisa, eu sou o agente que executa uma ação. Então, isso seria uma ação normal. Eu quebrei o copo. Eu fiz que alguém quebrasse o copo, seria uma ação causativa. Eu causei a quebra do copo, mas eu não propriamente que quebrei. Eu fiz alguém quebrar, tá? Isso seria um sentido causativo. O factitivo seria tornar quebrado. Quer dizer, você faz com que aquela causa se torne um estado. Então, o cara tornou algo quebrado. Então, é usado nesse sentido. Então, quando você causa um estado, é chamado factitivo, que nem sempre é muito fácil diferenciar, tá? E aí você vai precisar ver o significado da raiz e também o uso no contexto. Fazer algo quebrar ou fazer alguém experimentar alguma coisa. Então, eu posso fazer alguém ficar triste. Então, eu gerei naquela pessoa um estado. Vai ser esse sentido aí, factitivo. Mas nós vamos verificar os usos disso aí na Bíblia hebraica.
O que ele diz desse tronco D é que o tronco D implica que um sujeito foi trazido a um estado de ser. Tá? Esse texto aqui do Raymond é mais recente, que é melhor, porque nas gramáticas mais antigas você vai ver o piel do hebraico e o pael do aramaico, eles vão simplesmente dizer que tem um sentido intensivo. Mas aí vários outros autores começaram a questionar o que é esse sentido intensivo, né? Ele ficou mais detalhado como um sentido causativo, quando você causa a ação, e um sentido factitivo, quando você gera um estado em um determinado sujeito. E aí ele chama de fientivo verbos que tanto no tronco G quanto no tronco D, né, tem essa duplicação da letra do meio, por isso é D e duplicação. E o fientivo porque os verbos são transitivos, né, dá uma ideia de transitividade, é chamado então de fientivo. Quando nós formos ver os verbos aramaicos, que não tem gutural na letra do meio, ou seja, não são verbos gutural, eles vão ter um daguechezinho, um pontinho na letra do meio. Esse pontinho na letra do meio vai indicar a duplicação, tá? Quando tiver uma letra gutural, isso nós vamos ver também, aí não vai ter uma duplicação. O que vai acontecer? Vai ter alguma mudança vocálica. Quer dizer que a vogal vai se transformar. E aí você tem que prestar bastante atenção. E aí isso é uma parte bem complicada quando são os verbos em gutural, tá? Os verbos em gutural, quando eles são duplicados, eles vão ser duplicados pela... Como que vai sinalizar, né, a duplicação? A duplicação vai ser sinalizada com um pontinho no meio, com um pontinho no meio quando for verbo forte, e com a mudança vocálica quando for verbo gutural. Mas não se preocupa que a gente vai ver os exemplos também. Depois outro tronco chamado tronco H, ou Rafel, por causa desse re no começo da raiz. Lembra que o P, Ain e Lamed é a nomenclatura, tá? E este re indica que os verbos Rafel vão ter um re inicial, indicando que nessa raiz foi acrescentado um re para indicar essa causatividade. Então, o tronco H está ligado à questão da causatividade. Por isso, em várias línguas semíticas, vai ser chamado de tronco causativo. E a característica morfológica é o prefixo re, que vai ser acrescentado na raiz. Eu sei que é muitos conceitos teóricos, mas isso aí para você entender quando a gente usar essa nomenclatura, tá? Porque não adianta eu começar a falar e mostrar os verbos no aramaico se você não viu ainda as nomenclaturas. E aqui, daqui para frente, eu vou mostrar as conjugações. E aí eu estou tentando mostrar de uma forma bem didática aqui, daqui para frente, fazendo isso aqui, ó. Tá bem bonitinho, assim, o que é a raiz e o que é os prefixos e os sufixos do aramaico, tá?
Então não se preocupa com toda aquela teoria, é só para você saber a nomenclatura. Que é muita coisa, mas não adianta eu ficar falando aqui, tá no peal, ou no peal, ou no paal, ou no rifil, ou no rofal, ou no rafil, se a gente não aprendeu o que é essa nomenclatura, tá? Então, como a ênfase é no verbo, eu vou pedir para você também pegar essa parte do substantivo para nós darmos ênfase na questão verbal. Eu já tinha falado, Jeremias 10:11 é o único versículo em Jeremias que está em aramaico, tá? Então, a porção aramaica da Bíblia são 2 palavras em Gênesis, um versículo em Jeremias, é Daniel 2:4-7:28, depois há uns trechos em Esdras 4 e Esdras 7, que estão em aramaico. Então, nós temos como exemplo esse versículo em Jeremias, ó. Tá vendo esse prefixo aqui, ó? Esse tav, ele é um prefixo do imperfeito colocado na frente da raiz. A raiz, que tipo de verbo é esse aqui que a gente aprendeu hoje? Começa com aleph na raiz, é um p-aleph. Termina com reish, mas o reish não interfere na conjugação. Então, a essa raiz vai ser acrescentado, igual no hebraico também, o tav também é acrescentado no hebraico no imperfeito, só que a diferença é que no aramaico termina em un. No hebraico terminaria só em u, né? Então, por quê? Assim, ó, kdena temerum, assim direis. Lechon é aquele sufixo pronominal que a gente viu, para eles. Elahayá, ó o plural aqui, ó, e terminou em alfa, em aleph, né? Que é Elohim, é plural, em aramaico, Elahayá. Então, plural aramaico com o artigo, né? Vai terminar com aleph e vai ter esse dagesh indicando duplicação também, ó. Elahayá. Então, assim direis, na temerum lechon. Assim direis para eles. Elahayá, dishmayá. Então, esse di vai ser traduzido como de, como que também. Os deuses, que os céus, ó, shmayá, lembra lá do hebraico, shamaim, aí no aramaico é shmayá, no hebraico é hashamaim, no aramaico é shmayá. Os deuses, que os céus, vê arká, essa palavra aqui, às vezes ela aparece ará, com ain, e raramente ela aparece ar com k, com kof, né? Arká. Os deuses que a terra, que o céu e a terra, vê arká. O vav é a mesma coisa que no hebraico, é a conjunção. Dishmayá, vê arká. Os deuses que a terra, que os céus e a terra, lá avdu. Você vai lembrar do hebraico lo. Lembra que no hebraico lo é não? No aramaico é lá. Também é não. Não, então, lá avdu. Ó, parece com o hebraico também. Só que aqui é fazer, tá? No hebraico é servir. Aqui no aramaico é fazer. Lá avdu, não fizeram. Lembra desse sinalzinho aqui, quem estudou lá o hebraico, esse sinalzinho chama atnar, ou atnatar. Ele divide o versículo em 2 partes. Então, até a primeira parte é aqui, e essa segunda parte. Então, a raiz, que tipo de verbo é esse aqui mesmo? Começando com ain, é gutural, né? Ó.
Começa com Ain é gutural, então é P gutural. Tá vendo que a vocalização dele vai ser diferente porque ele é um P gutural. Então, avadu. Não fizeram. Quem que não fizeram, né? Os deuses, elahayá. Aí começa uma outra sentença, evadu, que parece com o hebraico também. Começa com Yud, a terceira do plural, e termina com Yud. Então, terra não fizeram, perecerão, me-ar-a. Olha aqui que loucura, né? No mesmo versículo, para a palavra terra, aparece arca e aparece ar-ra. É a mesma palavra, no mesmo versículo, escrita diferente. Me-ar-ra. Quem sabe hebraico vai lembrar que essa preposição me, desde, né, ou da terra no sentido ablativo, desde a terra, né, perecerão desde a terra, uminterrom, e debaixo, shmaya ele, né, debaixo dos céus estes, debaixo destes céus. Então, depois treina lá, quando você rever o vídeo, ó. Denate merum lechon erchaya dishmaya ve'arka la avdu evadu me'ar'a uminterrom shemaya eile. Assim direis para eles: os deuses que os céus e a terra não fizeram, perecerão desde a terra e debaixo destes céus. É um versículo assim, o profeta é meio forgado, né? Ele está escrevendo em aramaico para todo mundo ouvir que os deuses deles são falsos, né? Que não fizeram a terra nem os céus. Então, ó, essas formas são os verbos G, tá? Quer dizer, o verbo raiz simples, que no aramaico chama de peal, é uma ação ativa simples. Não tem nenhum acréscimo de significado diferente do português, tá? É como você vai ver no dicionário lá, essa raiz. Só nesses verbos, nesse caso, que são verbos fracos. Um P-alef e um P gutural, tá? Aqui também P-alef. Então, pela raiz você sabe o significado. Dizer, no hebraico é servir, no aramaico é fazer. E avad também no hebraico é perecer, então o mesmo significado. E a diferença aqui no hebraico, no aramaico, é que tem esse nun, o resto é parecido, só com mudança de vocalização no aramaico.